Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá, unboxers! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Quarta. Eu sou Renato Guilherme e o programa desta semana será voltado para você que busca a cidadania italiana. O processo não é simples e é cheio de etapas que devem ser realizadas da forma correta, para que tudo dê certo no final. Há formas diferentes de buscar o documento. Uma delas é por meio do consulado da Itália no Brasil, e outras são por meio de advogados especializados ou por meio de empresas voltadas a esse objetivo. Para falar mais sobre o tema, já que o Brasil tem muitos descendentes de italianos, eu converso agora com Eduardo Veloso, CEO da Trastevere, empresa que faz o processo de cidadania para abordarmos um dos caminhos para tirar o documento. Seja muito bem-vindo ao Papo de Quarta, Eduardo. Renato, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando a assessoria entrou em contato comigo. E o importante hoje em dia é aquilo, é você escolher uma assessoria de confiança, que tire todas as suas dúvidas, porque como você falou, o processo realmente tem várias etapas. E se você pega uma assessoria com qualidade e que o mercado já fala que faz um bom trabalho, acho que não tem muito segredo. Eduardo, quem tem direito à cidadania italiana aqui no Brasil? Sendo bem direto ao ponto, Renato, respondendo objetivamente, quem tem direito é o descendente de italiano. Ponto. Então, toda pessoa que tem um sobrenome italiano ou que tenha uma descendência italiana, mesmo que não tenha o sobrenome se perdeu, essa é a pessoa que tem direito. Mas também, Renato, eu tenho uma outra parte de clientes que eles não fazem ideia que é um descendente de italiano. Às vezes é um bisavô italiano, nem faz ideia o nome do bisavô, e através de pesquisa e busca de documentos, nós conseguimos localizar e falar para a pessoa que ela é uma descendente. Então, quem tem direito hoje ao processo de cidadania italiana? Aquela pessoa que consegue comprovar através de documentos que ela é descendente de um italiano. Bom, perfeito. Caso a pessoa ou a família se encaixe nesses requisitos, qual o primeiro passo? Essa é uma pergunta que o pessoal faz direto lá no escritório. Então, a primeira coisa, para a gente iniciar um processo de cidadania italiana, eu falo que não é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Para a gente conseguir comprovar, Renato, é a documentação. São os documentos. Não adianta eu falar que eu sou um bisneto de italiano, e aí quando o cliente vem no escritório, eu falo, cadê o documento do italiano? Cadê a certidão de nascimento dela? Ah, eu não tenho. Eu não sei. Então, esse cliente ele vai ter dificuldades para encontrar sozinho o documento, e aí é onde a gente oferece. Então, para a gente iniciar um processo de cidadania italiana, o cliente ele tem que ter todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até o requerente. Nascimento do italiano, casamento dele, eu não sei se o italiano ele veio casado da Itália, ou ele veio pequenininho para o Brasil e casou no Brasil. Aonde ele faleceu. Nascimento, casamento do filho do italiano até chegar em você. Então, a pessoa, para iniciar um processo de cidadania, ela tem que comprovar através de certidões. E eu tenho dois públicos ali, Renato. Eu tenho um cliente que caiu no colo as certidões. Um primo já fez, já tem o passaporte italiano, já está desfrutando, indo para a Europa, para os Estados Unidos, aí o primo manda uma mensagem para ele. Primo, tudo bem, você tem a fotocópia da documentação? Tenho, e manda. Então tem clientes que caem no colo a documentação, não tem trabalho nenhum. E eu tenho aqueles clientes que têm um interesse, mas não sabe aonde estão os documentos. E eu tenho uma equipe estratégica seleta só para fazer pesquisa e busca, que é a Trastevere Genealogia. Eu tenho pessoas que trabalharam em cartório, então tem todo o know-how para encontrar documentos. Então hoje o cliente, para fazer um processo, ele precisa ter mapeado onde estão todas as certidões. E após conseguir essas certidões, quais são os seguintes passos que os clientes devem seguir? É interessante falar aqui que o cliente ele não precisa de ninguém.
Ele pode fazer sozinho o processo dele, mas ele está apto a fazer um processo burocrático sozinho? Mas é interessante que ele não depende de ninguém. Mas se ele não souber o que ele está fazendo, a melhor forma é contratar, sim, um advogado especializado ou uma assessoria. Então, uma vez que eu tenho mapeado toda a documentação, eu tenho 3 formas de pleitear a cidadania italiana. Ou eu vou via consulado. O via consulado, ele é o caminho mais barato e mais demorado. Então, no estado onde você reside, tem um consulado italiano. Você tem que procurar pela internet, tem uma parte que você se cadastra e você aguarda ser chamado. Incrivelmente, em São Paulo, esse prazo demora 10 anos. 10 anos para ser chamado. Então, se nós estamos em 2023, você vai ser chamado em 2033. Olha que absurdo, mas é assim. Então, eu tenho a forma de fazer via consulado, eu tenho a forma de fazer via administrativa. A via administrativa ela é a forma mais rápida, porque é um prazo de 3 a 6 meses para ser concluído o processo. Só que financeiramente ela é cara e você tem que estar morando na Itália, você tem que abrir mão do seu conforto, da sua família e ficar para lá. Então tem um público correto para buscar esse tipo de cidadania, principalmente para quem já está disputando alguma vaga na Europa, uma vaga de TI, por exemplo, e não pode demorar o processo. Então essa pessoa ela opta para ir viajar para a Itália e fica em loco lá. E eu tenho uma terceira opção, uma terceira forma de você pleitear a cidadania, que é a forma judicial, que é via tribunal ordinário. É como se fosse fórum no Brasil. Nesse processo, ninguém viaja para a Itália. Você acompanha ele através de um aplicativo que chama Justiça Civile. Quem puder depois, anota o nome, baixa o aplicativo. Você acompanha todos os passos, né, no Tribunal de Roma, vou dar um exemplo. Do seu processo, ele demora mais ou menos de 18 a 24 meses para ser concluído. Então, nós temos a forma via consular, que demora 10 anos, a via administrativa, que demora de 3 a 6 meses, e o via judicial, que é de 1 ano e meio a 2 anos para ser finalizado o processo. Tendo o direito reconhecido na Itália e realizando o processo certinho, qual a expectativa de tempo para se obter a cidadania italiana? Vai desses 3 critérios, né? Uma vez que você tem toda a documentação mapeada, uma coisa muito importante, Renato, que poucas pessoas sabem, é a qualidade da informação da documentação. Existe um termo que ele chama retificação. A retificação é a correção da informação. Então tem desde sobrenome diferentes, imagina um sobrenome chamado Bertolo, com 2 L's. E no Brasil, quando o italiano chegou, qual é o seu nome? Luigi Bertolo. Ficou Luiz Bertol. Peraí, Bertolo de Bertol é diferente. Então, também tem que analisar isso. Tá? Se tem que fazer retificação ou não. Mas se não tem que fazer uma retificação, a pessoa ela tem esses 3 prazos. Ou ela demora 10 anos via consulado, ou ela fica de 3 a 6 meses na Itália e de lá já sai com o seu passaporte italiano, ou ela demora pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos por via judicial. Então esses são os prazos hoje, uma vez que a documentação está toda correta, para ser concluído um processo. A Trastevere e a USCS possuem uma parceria, certo? Como essa parceria funciona na prática? Para todos os nossos parceiros, né, a Trastevere hoje ela está com quase 20 anos de mercado, a gente oferece hoje para alunos, professores e parentes, né, de professores e alunos, a gente oferece um desconto de 10%. Basta o estudante ele conseguir comprovar, né, através do pagamento da mensalidade, da carteirinha, que ele é um associado ou ele é um funcionário da USCS. E a gente consegue dar um desconto de 10%. Então isso é bem interessante, porque o processo ele não é barato, um processo de cidadania italiana. Às vezes a gente está falando de desconto de 3, 4 mil reais, apenas por ser um parceiro. Quem tiver alguma dúvida e quiser falar com vocês, como ela deve entrar em contato?
Renato, sem surpresa, né? Hoje em dia é Instagram, não tem como. Nós estamos batendo quase 30 mil seguidores no Instagram, nós estamos num momento muito especial da empresa, muitas celebridades, Dani Calabresa, Caio Paduan, diretores de emissoras de TV, muita gente está procurando os nossos serviços. Mas hoje, ou a pessoa ela entra pelo Instagram, ou ela entra pelo Facebook, LinkedIn, são as mídias sociais, né? E aí começa o bate-papo, porque a gente direciona um contato para um especialista. O especialista ele faz uma videochamada, ele quer saber quem é o nosso cliente. Porque é uma coisa burocrática, é muito difícil, envolve mais pessoas, então a gente não pode cometer erros. Então é minucioso a conversa, o orçamento. Eu não posso cobrar uma certidão a mais, correto? Ninguém vai querer pagar uma coisa a mais. Então o trabalho é feito através de especialistas. A gente tem o nosso WhatsApp, né, que depois eu acho que na edição vai colocar, ou é São Paulo 11 98712 8719. A pessoa manda uma mensagem, a gente faz a triagem e o especialista ele já entra em contato. Perfeito, então. Agradeço a participação de Eduardo Veloso e até o próximo Papo de Quarta. Muito obrigado, Renato, mais uma vez, pelo convite. Fico à disposição de vocês. E até a próxima. Arrivederci. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.